Paz de Cristo, queridos irmãos, o Senhor seja louvado, o Senhor é bom. Amém? Que vos fala o apóstolo Walter Félix, homem de Deus, pela graça de Jesus, nesse domingo abençoado, nesse domingo de glória, para louvarmos e exaltarmos o Deus Todo-Poderoso. Amém, amado? Então, já a profetisa havia me decidido antes, aquela palavra introdutória, então também estou aqui para dar uma palavra da parte de Deus. Amém? Convido os amados então a orarem comigo. Pai eterno, em nome de Jesus estou na sua presença. Peço a tua graça e o teu favor sobre a minha vida. Que o teu Espírito Santo me guie na tua unção e poder do teu Espírito Santo. Senhor, fala com o amado que está do outro lado, para que essa palavra venha edificar, consolar e exortar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido irmão. Convido já o amado a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler aqui do versículo 1, aleluia, até o versículo 8, diz assim, até o versículo 9, melhor dizendo, diz assim um texto sagrado, amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Palavra do Senhor. Quero falar um pouco sobre o tema, aleluia, Jesus Cristo, o nosso defensor. Amado, aqui essa história é uma história verídica, ela aconteceu, aleluia, por isso nós temos o livro de Atos dos Apóstolos que vem nos dar essa narrativa, aleluia. Saulo, aleluia, um fariseu que estudou na escola de Gamaliel, e quando, aleluia, em Atos capítulo 2, Jesus bate a sua igreja com o Espírito Santo, a igreja é comissionada para sair e anunciar o evangelho até os confins do mundo. A Jerusalém, Samaria, até os confins. Então os apóstolos começaram a pregar, os discípulos começaram a pregar a palavra. Só que os fariseus não aceitavam que Deus, que o Messias já tivera vindo e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por causa disso, os fariseus perseguiam os cristãos. Então Saulo, um desses fariseus, também pediu cruia aos fariseus e foi até Damasco, onde havia também discípulos de Jesus, a fim de prendê-los, aleluia. Então Paulo sai, aleluia, da sua cidade e vai até Damasco a fim de prender os discípulos de Jesus, aleluia. Eu estou a dizer que o meu tema é Jesus Cristo, o nosso defensor. Então, como Saulo sai daquela cidade com uma ordem para prender os cristãos, indo a caminho de Damasco, aleluia, diz a Bíblia que que uma luz, aleluia, intensa iluminou a Paulo, aleluia, um resplendor de luz ilumina Paulo, Paulo cai e o Senhor fala com ele daquela luz, aleluia. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo responde: Senhor, quem és tu? E o Senhor diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Palavra do Senhor, aleluia. Então, a bem da verdade que a perseguição da igreja é uma coisa que já acontece desde os tempos idos. Olhamos a Bíblia e vemos a igreja sendo perseguida. Vemos, aleluia, as estruturas, aleluia, de Estado, as autoridades a elaborarem leis a fim de perseguir a igreja. Pedro fala que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Saulo sai daquela cidade para Damasco, assim de perseguir os cristãos. E Jesus, que é o defensor da igreja, Jesus, que é aquele que defende a igreja, ele se levanta para defender a sua igreja. Eu quero dizer nesta manhã, meu amado, que embora haja perseguição na igreja, a igreja tem um defensor. Esse defensor é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui essa narrativa bíblica testificando isso que aqui estou a dizer. Enquanto a igreja era perseguida, a igreja tinha um defensor. Enquanto Paulo foi para Damasco a fim de prender a igreja, aquele que é o dono da igreja se levantou, aleluia,
para confrontar Paulo, para se opor a Paulo. Quando Jesus se opõe a Paulo, Paulo cai por terra e ali, aleluia, começa a conversão do apóstolo Paulo. O que eu quero dizer nessa manhã é o quê? A igreja pode ser perseguida, a igreja pode ser mal falada, o homem pode elaborar leis contra a própria igreja, mas a igreja tem um defensor e esse defensor é o Senhor Jesus Cristo. Eu, quando estudava esta palavra, o Senhor veio falar para mim no seu Espírito Santo que esse é o momento, não da igreja chorar, não da igreja lamentar, porque leis estão a ser aprovadas para impedir a igreja de pregar a palavra, mas esse é o momento da igreja se levantar e pregar a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia nos fala, enquanto a igreja era perseguida, aleluia, eles ficaram dispersos por todas as partes, foram dispersos por todas as partes e começaram a anunciar o Evangelho de Cristo. Esse é o momento que Deus quer, aleluia, que a sua igreja se levante e comece a pregar a palavra. Que a sua igreja se levante e comece a pregar a palavra, porque nós já temos alguém que nos defende. Quem nos defende é Jesus, e Jesus nos manda pregarmos o Evangelho. O que nós hoje devemos fazer é pregar a palavra, porque muitos estavam acomodados, muitos estavam confinados, muitos estavam confinados na sua estrutura, nas suas quatro paredes. Por isso, Deus, aleluia, também permite esse momento sobre a igreja, para que nós nos levantemos e vamos pregar a palavra. Porque nós já temos alguém que nos defende. Quem defende a igreja é Jesus. E a sua resposta é maior do que qualquer resposta humana. Por isso ele se levantou aqui e disse: Paulo, você está me perseguindo. Então, irmão, entenda, quando estão a perseguir a igreja, não estão a perseguir você. Quando estão a perseguir a igreja, não estão a perseguir você. Estão a perseguir o dono da igreja. E o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele é que se levanta para combater aqueles que se levantam contra a igreja. A Bíblia conta a história também de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali. O rei elaborou uma estátua. Criou uma estátua que todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram adorar aquela estátua. Então a Bíblia já nos mostra que essas histórias no passado já aconteceram e vão continuar a acontecer sobre perseguição da igreja, sobre quererem confinar a igreja, quererem calar a igreja. Mas a igreja não se pode calar porque a igreja tem um dono e esse dono é Jesus e ele que se levanta contra todos, aleluia, que perseguem a santa igreja do Senhor. Lembrando sempre que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual, aleluia. Quem se opõe ao Evangelho é o diabo e seus demônios. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que se levanta para combater a igreja do Senhor. A bem da verdade disso, o que é que Deus quer? Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Deus quer que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que anunciar o Evangelho. A igreja tem que sair da sua zona de conforto e começar a anunciar o Evangelho. Quando vem a perseguição, é aí que se vai ver quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem busca Deus verdadeiramente, quem não busca Deus verdadeiramente. Então Deus exorta a sua igreja para que nos levantemos e vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar, aleluia, nas casas, nas ruas e nos bairros, a palavra do Senhor. Vamos anunciar a salvação que vem em Cristo Jesus. É isso que Deus quer que nós façamos nesse momento. Mas muita gente quer chorar, muita gente quer recuar, muita gente quer se acovardar. Não faça isso, amado. Como igreja do Senhor, nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. O que Deus quer, o que aconteceu com a igreja de Atos, é que mediante aquela perseguição, eles não se calaram. Eles foram por todas as regiões, foram dispersos por todas as partes e pregavam a palavra do Senhor. É isso que Deus quer também que nós façamos. Temos que seguir esses exemplos, aleluia. E por todo o mundo pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja já tem alguém que lhe defende. Quem defende a igreja não sou eu nem você. Quem defende a igreja é o dono da igreja, é o noivo da igreja, é o marido da igreja. E esse marido é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando Herodes não queria dar glórias a Deus, Herodes foi morto. Quando Nabucodonosor não queria dar glórias a Deus, Nabucodonosor ficou maluco. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Então, amado, Jesus é o defensor da igreja. Não tem mais. Ele é maior que tudo e todos, amém? E se Ele está conosco, ninguém pode ser contra nós. Fica firme, fica forte em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor para abençoar os amados, abençoa a tua igreja, proteja a igreja na nação, proteja a igreja no mundo. Senhor, guia-nos na tua verdade, no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fica firme, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. A igreja, ela sempre foi vitoriosa. Se Deus é conosco, ninguém pode ser contra nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha um domingo de paz, de bênção, em nome de Jesus, amém.